Bem-vindo ao JR 15 Minutos. O mercado de trabalho está passando por transformações significativas com o avanço da inteligência artificial. Atualmente, cerca de 40% das empresas de serviços já utilizam ferramentas de IA em seus processos, isso segundo um estudo do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Essa tecnologia não veio para substituir os empregos, mas exige que os profissionais se qualifiquem e se adaptem. Para discutir esses impactos, nós recebemos aqui o professor Rudolf Biller, coordenador dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Inteligência Artificial e Ciência de Dados do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor Rudolf, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre o impacto que a IA tem nas carreiras e também um pouco de medo, de receio, né? Qual é o cenário atual da adoção da inteligência artificial nas empresas brasileiras e como isso influencia nos diferentes setores do mercado de trabalho? Muito bem. Importante dizer que a inteligência artificial ela não é um assunto do futuro, mas ela já é uma realidade em muitos setores do Brasil, mas ainda há bastante desigualdade. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o setor financeiro, é um setor que investe bastante nessa parte da inteligência artificial, não apenas para fazer um serviço de atendimento ao cliente, mas também na área de segurança, a questão de fraudes bancárias e tudo mais, quando você vai usar um cartão e ele está bloqueado por uma atitude suspeita. Isso daí é uma inteligência artificial reconhecendo padrões de uso e de comportamento do cliente para identificar problemas mesmo, ou tentativas de invasão. Então essa área da cibersegurança, ela usa bastante isso. Já quando a gente olha, por exemplo, no setor de indústria tradicional, isso ainda está caminhando um pouco devagar, o setor público também. Então, assim, você tem áreas que estão mais avançadas, correndo mais atrás, e outras que estão um pouco mais devagares. Mas isso vai chegar para todos. Então, eu vejo muito isso como não sendo apenas um desafio técnico, mas também cultural, de qualificação de pessoas e de um equilíbrio entre esses mercados. Professor, e você traz aqui, então, até um questionamento assim. Com certeza, todo mundo, uma vez ao dia, pelo menos, usa a inteligência artificial na própria rotina. Por exemplo, um aplicativo de endereços, um aplicativo, né, que a gente usa GPS para tentar chegar a algum lugar, ou os próprios bancos. Então é isso, o fato é uma realidade, é só uma questão de tempo de adaptação para todas as áreas. Perfeito. Você tem muitas empresas, quando você faz até o que a gente chama de um chatbot, que você vai conversar e é um atendente virtual com quem você está falando, isso daí já é inteligência artificial. E tem outros momentos que você está usando a inteligência artificial sem nem perceber, mas por trás ela está rodando na rotina do dia a dia. E há uma grande desigualdade que eu me refiro, porque você tem muitas empresas, que eu falei que estão ainda caminhando um pouco mais devagar, porque ainda nem sequer passaram pelo sistema de transformação digital, que ainda usam muito papel, muita burocracia. Então, essas empresas estão mais lentas, elas vão ter, assim, um gap, uma distância maior para ser percorrida, tá? Então, assim, é importante, isso vai afetar certamente, já está afetando todas as áreas e todas as pessoas e todas as profissões. O professor, e essa pesquisa, né, do FED indica poucos cortes por IA, mas maior demanda de profissionais qualificados. Na sua visão, a IA tende a gerar mais empregos do que eliminar? E como as empresas estão equilibrando cortes e contratações? Perfeito. Eu comparo essa mudança, essa transformação pelo que está ocorrendo agora, muito semelhante ao que teve no início do século, né, quando a gente tinha aquele temor, nossa, estão automatizando as fábricas, né, trocando os trabalhadores por robôs. O que vai acontecer com o emprego? Bom, a gente já passou por isso, então a gente já tem uma noção. Só que, claro, agora ele vai passar por todo mundo, toda a cadeia, né, não apenas na indústria. Então, sim, áreas que vão acabar sendo eliminadas, eventualmente com o tempo deixar de existir, mas vai ter muita oportunidade que vai ser construída nisso. Então, eu vejo como sendo uma oportunidade de ter novas fontes de trabalho, e não que as pessoas ficarão sem emprego. O que vai acontecer é uma evolução, uma especialização das pessoas
do aprendizado. Então, novas funções, por exemplo, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Então, ele corta algumas áreas para contratar outros que tenham conhecimento em áreas de tecnologia, de inovação, de dados. Por exemplo, numa empresa, que eu estou implantando a inteligência artificial, eu vou precisar de menos operadores manuais para determinada função, mas em compensação eu vou ter que ter mais profissionais capazes de lidar com programação, analisar esses dados, gerenciar esses processos, e o que a gente diz, né, dentro da área acadêmica, com os nossos alunos nas universidades, eu preciso que o meu aluno, independente do curso que ele está se especializando, ele tem que ter um letramento nessa área digital e também na inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai vir como mais uma ferramenta para auxiliar e não para substituir a pessoa. Então ela amplia essa nossa capacidade humana e eventualmente aquelas funções que são mais, eu digo, manuais, sistemáticas e repetitivas, essas tendem a ser reduzida a demanda por pessoas. A gente já tem isso, principalmente nessas grandes metrópoles, quando você entra num centro comercial, você já percebe, olha, tem reconhecimento por biometria. Então, aquela pessoa que controlava a cancela, que fazia um cadastro, ela não precisa mais, ou ela está lá só para fazer um auxílio pontual para quem tem alguma dificuldade, mas a pessoa ela já entra automaticamente. Quando você vai num restaurante, principalmente redes de fast food já começaram a fazer isso, em vez de ter lá eu falar com o atendente para fazer o meu pedido, eu já tenho um totem onde eu faço o meu pedido e só vem alguém me entregar o pedido. Então, são esses tipos de transformação. Então, não vai deixar de necessitar das pessoas, continua sendo necessário, só vai ter uma requalificação delas. Então, aí vem uma seguinte questão, né? Que habilidades ou competências os trabalhadores devem desenvolver para continuar relevantes no mercado de trabalho com uma crescente presença da IA? Que tipo de curso o senhor recomendaria, né? Sem puxar sardinha, mas assim, que tipo de curso básico ou talvez um curso de extensão, algo rápido que já melhoraria a vida dessa pessoa? Existem tanto os cursos, né, para quem está começando, que está entrando, que é mais o jovem, adolescente, que está vindo do colégio, né? Aí tem os cursos superiores. A ciência da computação é um dos que a gente costuma falar bastante, que ele é já bem antigo e consolidado, né? Em que o aluno ele vai desenvolver esse raciocínio lógico e crítico, ou seja, ele vai entender do que ele está fazendo, qual é a sequência lógica das coisas, além de saber, obviamente, programar, né? Então ele vai atrás da ciência da coisa. Para quem já está no mercado, existem cursos de especialização nas áreas de tecnologia, que não é única, são muitas as áreas. Tem as que são voltadas mais para a inteligência, tem as voltadas mais à programação, de fato, né? Então todas elas são bem importantes. O importante que eu vejo com um profissional que ele estiver capaz e preparado para lidar com dados, com essa confiança, transparência no uso de sistemas, saber também, uma coisa que a gente percebe bastante, é saber lidar com os dados de forma ética. Isso é uma coisa que está bem em demanda, inclusive até porque, do ponto de vista das leis, a gente tem essa discussão toda. O Brasil, como federação, ele está bem avançado nessa parte, discutindo leis e regulamentação dessa área da inteligência artificial. A Europa também tem tratado bastante sobre isso. Então, são todas áreas que são muito demandadas. Então, veja, não é que vai retirar o emprego, mas vai transformar o emprego, e para que você esteja capacitado e dentro desse mercado de trabalho, né, é importante que você seja capaz de se adaptar rapidamente e aprender rápido a colaborar com esse tipo de tecnologia que está vindo aí, e a gente percebe que as ondas de avanço, né, de evolução, elas são cada vez mais rápidas. Se a gente pensar no passado, né, que eu falei no começo do século, que você tive lá, as pessoas tiveram que rapidamente aprender a trabalhar com computador, trabalhar com internet, depois vieram os smartphones, você teve uma evolução rápida. Essa evolução que a gente vai ter agora, com a inteligência artificial que já está ocorrendo, ela é semelhante, é um ganho de aprendizado que as pessoas vão ter que ter. Baseado nessas novas demandas que o senhor cita no mercado de trabalho, que novas profissões ou áreas de atuação estão surgindo com a popularização da inteligência artificial? Perfeito. A gente já começa a ver no mercado, né, vagas, né, voltadas a cobrando essa necessidade já e qualificação de trabalhar com inteligência artificial. Então, você já deve ter ouvido talvez falar em engenheiro de prompt, que é justamente aquela parte em que você sabe lidar com a inteligência e como eu entro com os dados nela para obter resultados, auditor de algoritmos, especialista, como eu já falei, em ética e regulação de inteligência artificial.
ciência de dados aplicada, a segurança cibernética que eu já falei também, aplicação de IA para a área da saúde também é muito utilizado para fazer auxiliar o médico num diagnóstico de imagem, por exemplo. Professora, a adoção da IA depende de mudanças de gestão e na cultura organizacional das empresas. Quais são os principais desafios que empresas, gestores enfrentam ao implementar a IA? Como que eles podem superar essas barreiras para gerar valor real aos funcionários? Isso, claro, né? A gente trazendo essa pergunta mais com relação a empresas que são mais tradicionais e menos já ligadas à tecnologia. Com certeza, até porque implantar inteligência artificial numa empresa, seja ela do porte que for, não é você instalar um sistema, instalar um programa e está tudo feito. Não, também tem essa mudança de cultura dos próprios, tanto da parte gerencial quanto da parte de operacional da empresa. Então, você precisa ter gestores que estejam preparados para lidar com esse volume de dados, trabalhando com confiança e trabalhando com transparência e quando você trabalha com a inteligência artificial, você traz mais valor agregado para apoiar esses profissionais que lá estão trabalhando. Não importa o nível e o trabalho que está sendo executado. Então, veja, eu vou usar a inteligência artificial para apoiar os profissionais que estão na minha empresa. Então, quem está gerenciando, implantando o sistema tem que ter isso em mente. Por isso que eu falo de uma mudança cultural. E quem está utilizando a inteligência artificial também tem que ter essa mudança cultural de que, nossa, a IA vai vir para tirar o meu emprego, então eu vou tentar sabotar. Não. Ele está aí para te apoiar, para te dar mais condições melhores e mais eficientes de trabalho, e não para te substituir, não para te controlar. Então, eu acho que essa é uma chavinha que precisa ser virada. Entenda que a inteligência artificial não veio para retirar todos os empregos, mas ele, com certeza, não só vai, como já está transformando todos esses empregos que a gente tem. Eu, na minha área aqui da educação, a gente já vem sentindo isso há bastante tempo, já está mudando. Então, o futuro do trabalho vai ser definido por quem consegue aprender rápido e se adaptar a essa nova ferramenta tecnológica. É importante que as pessoas vejam como uma ferramenta tecnológica. Caro ouvinte, você deve estar se identificando muito com essa conversa aqui, porque o cenário profissional está mudando de uma maneira muito rápida e até na nossa rotina. Professor, então, para encerrar, olhando para os próximos 5, 10 anos, como o senhor enxerga o impacto da inteligência artificial sobre o emprego, carreira e a competitividade profissional aqui no Brasil? Perfeito. É sempre, né, um exercício, né, pensar o que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos, né? O que a gente imagina as transformações, a gente já vem notando isso, que são cada vez mais aceleradas, mais rápidas, e com a inteligência artificial não é diferente, ela entrou para tudo. A gente percebe, como eu citei um pouco mais cedo, que essa transformação, eu comparo ela àquela revolução digital lá dos anos 2000, do início do século. Então, a gente vê que as carreiras, como todas elas, vão se reorganizar em torno da capacidade que você tem de trabalhar junto com essa ferramenta de inteligência artificial. Então, os profissionais, eles precisam se preparar, precisam se qualificar ou requalificar para ser competitivos. E isso não é só para quem quer trabalhar dentro do Brasil, tá? Isso vale para qualquer profissão que você vai escolher para o mundo, tá? Então, você precisa começar o Brasil, não só as pessoas, mas o governo também, a investir em educação e políticas públicas de ensino para que essas desigualdades não se ampliem e não gerem um abismo grande demais. Ele precisa ser encurtado. Então, quando eu falo de políticas públicas, imagina um aluno de ensino médio que sequer tem acesso a um computador, sequer tem acesso à internet, você vai falar com ele de inteligência artificial? É um pouquinho complicado. Agora, se você tem acesso a tudo isso, acesso à tecnologia, acesso à informação, você consegue fazer um letramento digital e na inteligência artificial dessa pessoa para criar uma grande formação. Então, para o Brasil continuar e ser uma grande potência também nisso, precisa ser trabalhado nessas desigualdades. E você que já está no mercado, nunca deixe de estudar e voltar um pouquinho para a sala de aula e aprender um pouquinho mais. Já fica a lição de casa do professor. Professor, termina então agora a edição de 1267 do nosso podcast 15 Minutos. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu falei aqui com o professor Rudolf Biller, coordenador dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Inteligência Artificial e Ciência de Dados do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor, obrigada por participar.
Muito obrigado pela atenção e estou sempre à disposição. Este podcast eu não faço sozinha, não. Tem um time por trás, viu? Contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e o vice-presidente de jornalismo é o Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!